Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Sinal de escuridão. Emitiam sua luz amarela para o alto, derramando-a sobre a cabeça do touro negro, com seus cornos ensanguentados e sobre a escura e cintilante pintura a óleo do velho duque. Abaixo daqueles talismãs, a roupa de mesa branca reluzia ao redor dos reflexos da prataria polida dos Atreides, que tinha sido arranjada de maneira precisa ao longo da mesa grande. Pequenos arquipélagos de talheres que esperavam ao lado de copos de cristal, cada conjunto posicionado diante de uma pesada cadeira de madeira. O candelabro central e clássico continuava apagado, e sua corrente se enrolava em direção ao teto, e as sombras onde haviam escondido o mecanismo do farejador de venenos. Detendo-se à porta para inspecionar os arranjos, o duque pensou no farejador de venenos e no que o aparelho significava em sua sociedade. Tudo faz parte de um padrão, ele pensou. É possível compreender a nós mesmos pelo idioma. As descrições precisas e delicadas das maneiras de administrar a morte e a traição. Alguém tentará o Shalmurk esta noite, o veneno na bebida? Ou será Shalmas, o veneno na comida? Balançou a cabeça. Diante de cada prato sobre a mesa comprida havia um cântaro de água. Pela estimativa do duque, havia água suficiente ao longo da mesa para sustentar uma família Rakina pobre durante mais de um ano. De cada lado da porta onde ele se encontrava, havia amplos lavatórios de azulejos decorados, verdes e amarelos. Cada pia tinha seu cabide de toalhas. Era o costume explicar à governanta que os convidados ao entrar mergulhassem suas mãos na pia com toda a cerimônia, derramassem várias taças de água no chão, secassem as mãos numa toalha e a atirassem na poça que ia se formando e aumentando à porta. Depois do jantar, os mendigos se reuniam lá fora para torcer as toalhas e recolher a água. Tão típico de um feudo dos Harkonnen, o duque pensou. Todas as depravações concebíveis do espírito. Ele inspirou profundamente, sentindo a fúria apertar seu estômago. O costume termina aqui, ele murmurou. Viu uma das criadas, uma das velhas encarquilhadas que a governanta tinha recomendado, rondando a porta da cozinha do outro lado do salão. O duque fez um sinal com a mão erguida. Ela saiu das sombras, contornou a mesa rapidamente e foi até ele, e o duque notou o rosto curtido, os olhos de azul sobre azul. Milord deseja alguma coisa? Ela mantinha a cabeça baixa e os olhos resguardados. Ele apontou. Remova estas pias e toalhas. Mas, bem nascido. Ela ergueu os olhos boquiaberta. Conheço o costume, ele gritou. Leve estas pias para a porta da frente. Enquanto estivermos comendo e até terminarmos, todo mendigo que bater a porta poderá beber uma taça cheia de água. Entendido. O rosto curtido da mulher exibiu uma confusão de emoções. Consternação, raiva. Com uma intuição repentina, Leto percebeu que ela devia ter planejado vender a água retirada das toalhas pisoteadas e arrancar alguns cobres dos coitados que batiam à porta. Talvez aquilo também fosse um costume. A face dele se anuviou e ele grunhiu. Vou postar um guarda para garantir que minhas ordens sejam cumpridas ao pé da letra. Ele deu meia volta e tomou a passagem de volta ao grande átrio. As lembranças rodavam em sua mente como os resmungos desdentados das velhas. Lembrou-se do mar aberto e das ondas, dias de relva e não de areia. Verões deslumbrantes que haviam passado rapidamente por ele como folhas num vendaval. Tudo perdido.
Estou ficando velho, ele pensou. Senti a mão gélida de minha mortalidade. E no quê? Na ganância de uma velha. No grande átrio, Lady Jéssica era o centro de um grupo heterogêneo diante da lareira. Ali o fogo crepitava, lançando a luz alaranjada e bruxuleante sobre joias, rendas e tecidos caros. Ele reconheceu um fabricante de trajes estiladores de Cartago, um importador de equipamentos eletrônicos, um fornecedor de água, cuja mansão de veraneio ficava perto de sua usina na calota polar. Um representante do banco da guilda, esguio e distante o sujeito. Um negociante de peças de reposição para o equipamento de mineração da especiaria. Uma mulher magra e de rosto austero, cujo serviço de acompanhantes para os visitantes extraplanetários era supostamente uma fachada para várias operações de contrabando, espionagem e chantagem. A maioria das mulheres ali no salão parecia ter como molde um tipo específico. Ornamental, trajado com apuro, uma combinação estranha de sensualidade inatingível. Mesmo que não fosse a anfitriã, Jéssica teria dominado o grupo, ele pensou. Ela não usava joia alguma e tinha escolhido cores quentes. Um vestido longo, quase no mesmo tom das chamas, e uma fita cor de terra que lhe prendia os cabelos cor de bronze. Percebeu que ela fizera aquilo para provocá-lo discretamente. Uma reprovação à recente afetação de frieza por parte dele. Ela sabia muito bem que ele gostava mais dela naqueles tons, que ele a via como um farfalhar de cores quentes. Ali perto, mas não parte integrante do grupo, estava Duncan Idaho, com seu cintilante uniforme de gala, o rosto encovado e indecifrável, os cabelos negros e encaracolados bem penteados. Ele, que estivera com os Fremen, havia sido chamado de volta e tinha recebido ordens de Howard. Com o pretexto de protegê-la, mantenha a Lady Jéssica sob vigilância constante. O Duque deu uma rápida olhada no recinto. Lá estava Paul no canto, cercado por um grupo adulador da jovem Richesse Arrakina e, à parte entre eles, 3 oficiais da guarda. O Duque reparou particularmente nas moças. Que bom partido um herdeiro do Caldaria. Mas Paul tratava todas igualmente e com um ar de nobreza reservada. O título lhe cairá bem, o Duque pensou, e percebeu como um calafrio que se tratava de mais um pensamento de morte. Paul viu o pai à porta e evitou os olhos dele. Olhou ao redor para as aglomerações de convidados com as mãos cheias de joias a segurar drinks, e as inspeções discretas com minúsculos farejadores de controle remoto. Vendo todos aqueles rostos tagarelas, Paul sentiu uma aversão repentina. Eram máscaras baratas presas a pensamentos supurados. Vozes que lutavam para afogar o silêncio clamoroso em cada íntimo. Estou de má vontade, ele pensou, e imaginou o que Garney teria a dizer sobre isso. Ele sabia de onde vinha seu mau humor. Quisera não ter ido à recepção, mas seu pai tinha sido firme. Você tem um lugar, uma posição a preservar. Já tem idade suficiente para isso. Já é quase um homem. Paul viu o pai entrar pela porta e inspecionar a sala e depois caminhar até o grupo que cercava Lady Jéssica. Quando Leto se aproximou do grupo de Jéssica, o fornecedor de água estava perguntando. É verdade que o Duque irá introduzir o controle meteorológico? Atrás do homem, o Duque disse. Ainda não pensamos tão longe, senhor. O homem se virou revelando um rosto redondo e delicado e intensamente bronzeado. Ah, o Duque, ele disse. Sentimos sua falta. Leto olhou para Jéssica. Precisei fazer uma coisa. Ele voltou sua atenção para o fornecedor de água, explicou o que tinha mandado fazer com os lavatórios e acrescentou. No que me diz respeito, esse velho costume acaba aqui. É uma ordem do Cal, milord? O homem perguntou. Deixo isso a cargo de sua própria... consciência? O Duque disse. Ele se virou, notando que Kynes havia se juntado ao grupo. Uma das mulheres comentou. A
acho que se trata de um gesto muito generoso. Dar água para os... Alguém a calou com um psiu. O Duque olhou para Kynes, reparando que o planetólogo vestia um uniforme castanho escuro à moda antiga, com as dragonas de funcionário público imperial e uma minúscula lágrima dourada no colarinho a indicar a patente. O fornecedor de água perguntou com voz zangada. O Duque estaria criticando nosso costume? Esse costume mudou, Leto disse. Cumprimentou Kynes com um aceno de cabeça, reparou na carranca de Jéssica e pensou. A carranca não lhe cai bem, mas aumentará os boatos de que estamos estremecidos. Com a licença do Duque, o fornecedor de água disse: Eu tenho mais algumas perguntas sobre costumes. Leto ouviu o repentino tom montuoso na voz do homem. Notou o silêncio atento do grupo, a maneira como, por toda a sala, as cabeças começavam a se virar na direção deles. Não está na hora do jantar? Jéssica perguntou. Mas nosso convidado tem algumas perguntas a fazer, Leto disse. E ele olhou para o fornecedor de água, vendo um homem de rosto redondo, com olhos grandes e lábios grossos, lembrando-se do memorando de Howard. E o tal fornecedor de água é um homem que precisamos vigiar. Langer Butte. Não esqueça o nome. Os Harkonnen o usavam, mas nunca o controlaram completamente. Os costumes relacionados à água são interessantes, Butte disse, e havia um sorriso em seu rosto. Estou curioso para saber o que pretende fazer com a estufa anexa a esta casa. Pretende continuar esfregando-a na cara das pessoas? Milord. Leto controlou a raiva e encarou o homem. Os pensamentos passaram rápido por sua mente. Era preciso coragem para desafiá-lo em seu próprio castelo ducal, principalmente agora que tinham a assinatura de Butte num contrato de vassalagem. O ato também exigira uma medida de conhecimento do próprio poder. A água, de fato, era poder ali. Se, por exemplo, as instalações aquíferas fossem minadas, prontas para serem destruídas a um mero sinal, o homem parecia capaz de fazer algo assim. A destruição das instalações aquíferas poderia muito bem destruir Arrakis. Poderia muito bem ser a espada que o tal Butte segurava sobre a cabeça dos Harkonnen. Milord, o Duque e eu temos outros planos para a estufa, Jéssica disse. Sorriu para Leto. Pretendemos mantê-la, certamente, mas apenas para guardá-la em nome do povo de Arrakis. É nosso sonho que um dia o clima de Arrakis possa ser suficientemente alterado para que aquelas plantas sejam cultivadas em qualquer lugar ao ar livre. Bendita seja, Leto pensou. Quero ver nosso fornecedor de água engolir essa. Seu interesse na água e no controle atmosférico é óbvio, disse o Duque. Aconselho-o a diversificar seus negócios. Um dia, a água não será um artigo de luxo em Arrakis. E ele pensou. Howard tem de redobrar seus esforços para se infiltrar na organização do tal Butte. E precisamos começar a construir instalações aquíferas de reserva imediatamente. Nenhum homem vai segurar uma espada sobre minha cabeça. Butte fez que sim, com o sorriso ainda estampado na cara. Um sonho louvável, milord. Ele deu um passo atrás. A expressão no rosto de Kynes chamou a atenção de Leto. O homem estava olhando fixamente para Jéssica. Parecia transfigurado, como um homem apaixonado, ou tomado por um transe religioso. Os pensamentos de Kynes, por fim, foram sobrepujados pelas palavras da profecia. E eles também terão vosso sonho mais precioso. Falou diretamente a Jéssica. Você nos traz o encurtamento do caminho? Ah, Dr. Kynes, disse o fornecedor de água. Voltou de suas perambulações com a gentalha Fremen. Que bondade a sua! Kynes lançou um olhar inescrutável para Butte e disse. Dizem no deserto que a posse de uma grande quantidade de água pode acometer um homem com uma imprudência fatal. Tem muitos ditados estranhos no deserto. Butte replicou, mas a voz dele denunciava inquietação.
Jéssica foi até Leto. Passou a mão por baixo do braço dele para ganhar alguns instantes e se acalmar. Kynes tinha dito: o encurtamento do caminho. No idioma antigo, a expressão se traduzia como Kwisatz Haderach. A estranha pergunta do planetólogo parecia ter passado despercebida para os demais. E agora Kynes se inclinava para ouvir melhor uma faceirice dita em voz baixa para uma das consortes. Kwisatz Haderach, pensou Jéssica. Será que nossa missionária protetora também plantou essa lenda aqui? O pensamento reavivou a esperança secreta que ela nutria para Paul. Ele poderia ser o Kwisatz Haderach. Poderia ser. O representante do banco da guilda travara conversa com o fornecedor de água e a voz de Pilt se alçou sobre o burburinho nas conversas. Muitas pessoas tentaram mudar Arrakis. O Duque viu como as palavras pareceram transfixar Kynes, fazendo o planetólogo se empertigar e afastar-se da coquete. No silêncio repentino que se seguiu, um soldado da guarda, com o uniforme da infantaria, pigarreou atrás de Leto e disse: O jantar está servido, milord. O Duque dirigiu um olhar intrigado para Jéssica. O costume aqui é o anfitrião e a anfitriã acompanharem os convidados até a mesa. Ela disse e sorriu. Mudaremos esse também, milord. Ele falou com frieza. Parece ser um costume excelente. Vamos mantê-lo por ora. É preciso manter a ilusão de que a suspeita de traição recai sobre ela. Ele pensou. Olhou para os convidados que desfilavam diante deles. Quem de vocês acredita nessa mentira? Jéssica, sentindo o distanciamento do Duque, ficou admirada com aquilo, como fizera frequentemente na última semana. Ele age como um homem em luta consigo mesmo, ela pensou. Será que foi porque agi tão rápido para organizar esse jantar? Mas ele sabe como é importante começar a misturar nossos homens e oficiais com os habitantes daqui no plano social. Somos pai e mãe substitutos para todos eles. Nada reafirma tanto esse fato como este tipo de atividade social. Leto, observando o desfile de convidados, lembrou-se do que Thufir Hawat havia dito quando o informaram sobre o jantar. Sir, eu o proíbo. Um sorriso soturno roçou os lábios do Duque. Tinha sido uma cena e tanto. E como o Duque continuasse inflexível quanto a comparecer ao jantar, Hawat sacudira a cabeça. Tenho um péssimo pressentimento a respeito disso, milord, ele havia dito. As coisas acontecem rápido demais em Arrakis. Não é o estilo dos Harkonnen. Não é mesmo. Paul passou pelo pai de braços dados com uma moça meia cabeça mais alta que ele. O rapaz lançou um olhar impertinente para o pai, assentiu com a cabeça para algo que a moça disse. O pai dela fabrica trajes estiladores, Jéssica comentou. Disseram-me que só uma idiota se deixaria apanhar nas profundezas do deserto vestindo um dos trajes do homem. Quem é o homem de rosto marcado à frente de Paul? O Duque perguntou. Não o reconheço. Um acréscimo de última hora à lista de convidados. Ela sussurrou. Garney cuidou de tudo. Contrabandista. Garney cuidou disso? A meu pedido. Foi liberado por Howard, mas achei que Thufir se fez de difícil. O contrabandista se chama Tuek. Esmar Tuek. É uma autoridade entre sua gente. Todos o conhecem aqui. Já jantou em várias casas. Por que está aqui? Todos os presentes farão essa pergunta, ela disse. Tuek irá semear a dúvida e a desconfiança só por estar aqui. Ele também fará saber que você está preparado para validar suas ordens quando há a proibição da propina, impondo-as também do lado dos contrabandistas. Esse foi o ponto de que Howard pareceu gostar. Não tenho certeza se eu gosto. Ele cumprimentou com a cabeça um casal que passava, viu que restavam apenas alguns convidados a precedê-los. Por que não convidou alguns Fremen? E Kynes?
Ela perguntou. Sim, Kynes, ele disse. Preparou alguma outra surpresinha para mim? Ele a conduziu pelo braço atrás da procissão. Todo o resto é extremamente convencional, ela disse. E pensou. Meu querido, não vê que esse contrabandista controla naves rápidas, que ele pode ser subornado? Precisamos de uma saída livre, uma porta para escapar de Arak se tudo mais der errado. Quando eles entraram no salão de jantar, ela soltou o braço dele e deixou Leto acomodá-la na cadeira. Ele foi até sua cabeceira da mesa. Um soldado de infantaria guardava o lugar para ele. Os outros se acomodaram com um farfalhar de tecidos, um arrastar de cadeiras, mas o duque continuou de pé. Fez um sinal com a mão e os guardas com os uniformes de infantaria que cercavam a mesa recuaram um passo em posição de sentido. Um silêncio apreensivo baixou sobre a sala. Jéssica, correndo os olhos por toda a extensão da mesa, viu um leve tremor nos cantos da boca de Leto. Notou o sombrio rubor de raiva em sua face. O que o deixou irritado? Ela se perguntou. Certamente não o fato de eu ter convidado o contrabandista. Há quem questione minha decisão de mudar o costume dos lavatórios, Leto disse. É minha maneira de dizer a vocês que muitas coisas irão mudar. Um silêncio constrangedor baixou sobre a mesa. Acham que ele está bêbado? Jéssica pensou. Leto ergueu seu cântaro de água, segurou-o bem alto onde os raios das luzes suspensas encontravam no recipiente um reflexo. Como chevalier do Imperium, portanto, ele disse. Faço-lhe um brinde. Os demais pegaram seus cântaros e todos os olhos se concentraram no duque. Na súbita quietude, uma luz suspensa flutuou ligeiramente, levada por uma brisa errante proveniente do corredor da cozinha. Sombras brincaram nos traços aquilinos do duque. Aqui estou, e aqui fico, ele exclamou. As pessoas abortaram o movimento de levar os cântaros aos lábios. Detiveram-se, pois o duque continuou de braço erguido. Meu brinde é uma daquelas máximas tão caras a nossos corações. Os negócios geram progresso. A fortuna a tudo toca. Ele provou sua água. Os outros se juntaram a ele. Trocaram olhares intrigados. Gurney, chamou o duque. De um recesso na extremidade da sala onde se encontrava Leto veio a voz de Halleck. Aqui, milord. Toque alguma coisa. Uma acorde menor do balicê flutuou no ar vindo do recesso. Os criados, autorizados por um gesto do duque, começaram a colocar os pratos sobre a mesa. Assado de lebre do deserto ao molho cepeda, a plumagem siriano, chuca na redoma, café com melange. O odor fragrante de canela da especiaria percorreu toda a mesa. Um verdadeiro ganso de panela servido com um vinho frisante e caladanino. E mesmo assim, o duque continuava de pé. Enquanto os convidados aguardavam, dividindo sua atenção entre os pratos diante deles e o duque ainda de pé, Leto disse: Antigamente, era obrigação do anfitrião entreter os convidados em seus próprios talentos. Os nós de seus dedos ficaram brancos, tamanha a força com que seguravam o cântaro de água. Não sei cantar, mas ofereço-lhes as palavras da canção de Gurney. Pensem nela como mais um brinde a todos que morreram para nos trazer até aqui. Movimentos de desconforto se fizeram ouvir na mesa. Jéssica baixou rapidamente o olhar para ver as pessoas sentadas mais perto dela. Havia o fornecedor de água de rosto redondo e sua mulher. O pálido e austero representante do banco da guilda. Parecia um espantalho de boca miúda com os olhos fixos em Leto. O rude Tuek, de rosto marcado, com os olhos de azul sobre azul voltados para baixo. Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista, entoou o duque. Para a sorte, são fardo de dor e dinares.
Suas almas carcomem argênteos colares. Em revista, amigos, soldados que dispensam revista. Cada qual um potinho de tempo inocente. Com eles passa o fascínio da fortuna. Em revista, amigos, soldados que dispensam revista. Fim do nosso tempo em ricto sorridente. Passaremos nós o fascínio da fortuna. O duque deixou sua voz morrer no último verso. Bebeu longamente de seu cântaro de água. Devolveu-o à mesa com estrondo. A água transbordou e molhou a roupa branca. Os demais beberam em constrangido silêncio. O duque voltou a erguer sua água e dessa vez verteu no chão o meio cântaro que lhe restava, sabendo que as outras pessoas da mesa teriam de fazer a mesma coisa. Jéssica foi a primeira a seguir o exemplo. Houve um momento de paralisia antes de os demais começarem a esvaziar seus cântaros. Jéssica viu como Paul, sentado perto do pai, observava as reações ao seu redor. Viu-se também fascinada pelo que as ações dos convidados revelavam, principalmente as das mulheres. Era água limpa e potável, e não algo já descartado numa toalha ensopada. A relutância em simplesmente jogá-la fora ficava patente nas mãos trêmulas, nas reações retardadas, no riso nervoso e na obediência violenta à imposição. Uma mulher deixou cair seu cântaro e desviou os olhos quando o homem que a acompanhava o apanhou. Kynes, porém, foi quem mais chamou a atenção dela. O planetólogo hesitou. Em seguida esvaziou seu cântaro no recipiente que trazia sob o paletó. Ele sorriu para Jéssica ao surpreendê-la a observá-lo. Ergueu o cântaro vazio num brinde silencioso. Seu ato em nada pareceu envergonhá-lo. A música de Halleck ainda tomava a sala, mas tinha deixado para trás o tom menor, e agora era cadenciada e jovial, como se ele tentasse levantar os ânimos. Que o jantar comece, o duque disse e afundou em sua cadeira. Ele está zangado e inseguro, Jéssica pensou. A perda da lagarta usina o atingiu mais fundo do que deveria. Tem de ser algo mais do que a perda. Ele age como um homem desesperado. Ela ergueu seu garfo, esperando que o gesto escondesse sua própria amargura. Por que não? Ele está desesperado. Lentamente, a princípio, depois com crescente animação, o jantar seguiu seu curso. O fabricante de trajes estiladores elogiou a escolha de Jéssica quanto ao chefe e ao vinho. Trouxe ambos de Caladan, ela disse. Soberbo, ele disse provando chuca. Simplesmente soberbo. E nem uma pitada de melange na carne. A gente acaba se cansando da especiaria em tudo. O representante do banco da guilda olhou para Kynes do outro lado da mesa. Fiquei sabendo, Dr. Kynes, que mais uma lagarta usina foi perdida por causa de um verme. As notícias voam, o duque disse. Então é verdade? O banqueiro perguntou, voltando sua atenção para Leto. Claro que é verdade, o duque falou ríspido. O maldito Kalesh desapareceu. Uma coisa daquele tamanho não poderia desaparecer. Quando o verme chegou, não havia nada para recolher a lagarta. Kynes disse. Não poderia, repetiu o duque. Ninguém viu o Kalesh partir? O banqueiro perguntou. Os vigias costumam ficar de olho na areia, Kynes disse. Sua principal preocupação é a trilha de verme. A tripulação de um Kalesh geralmente é formada por 4 homens. 2 pilotos e 2 atracadores assalariados. Se um, ou até mesmo 2 desses tripulantes estivessem a serviço dos inimigos do duque... Ah, entendi, falou o banqueiro. E o senhor, como juiz da transição, o senhor impugnará isso? Terei de avaliar com cuidado minha posição, Kynes disse. E certamente não discutirei tal coisa à mesa. E ele pensou. Essa sombra esquelética. Ele sabe que esse é o tipo de infração que fui instruído a ignorar. O banqueiro sorriu, voltou sua atenção para a comida. Jéssica lembrou-se de uma aula que assistira na escola Bene Gesserit.
O assunto era espionagem e contra-espionagem. A professora era uma reverenda madre gorducha e de cara feliz, e sua voz alegre contrastava estranhamente com o assunto em pauta. Uma coisa a se destacar a respeito de qualquer escola de espionagem ou contra-espionagem é a semelhança no padrão de reações primárias de todas as pessoas formadas por ela. Toda disciplina fechada deixa nos alunos sua marca, seu padrão. Esse padrão é suscetível à análise e à predição. Agora, os padrões motivacionais são semelhantes em todos os espiões. Ou seja, certos tipos de motivações são semelhantes, apesar das escolas diferentes e dos objetivos opostos. Primeiro, vocês irão estudar como separar esse elemento para a análise. No início, por meio de padrões de interrogatório que revelam a orientação interior dos interrogadores. Segundo, pela observação minuciosa da orientação de pensamento e linguagem dos analisados. Verão, é claro, que é razoavelmente simples determinar os idiomas maternos de seus alvos, tanto pela inflexão da voz, quanto pelo padrão de fala. E agora, sentada à mesa com seu filho, seu duque e seus convidados, ouvindo o representante do banco da guilda falar, Jéssica sentiu um calafrio ao perceber uma coisa. O homem era um agente dos Harkonnen. Ele exibia o padrão de fala de Guide Primo, disfarçado e discreto, mas exposto à percepção treinada de Jéssica como se um homem tivesse se anunciado. Isso significa que a própria guilda está contra a casa de Atreides? Ela se perguntou. O pensamento a deixou consternada e ela disfarçou sua emoção pedindo um novo prato, sem deixar de ouvir as palavras do homem, esperando que ele deixasse escapar seu intento. Agora ele desviará a conversa para algo aparentemente inocente, mas com implicações sinistras. Ela disse consigo mesma. É o padrão dele. O banqueiro comia a comida, bebericou o vinho, sorriu para algo que a mulher à sua direita lhe disse. Pareceu escutar por um momento um homem na outra ponta da mesa que explicava ao duque que as plantas nativas de Arrakis não tinham espinhos. Gosto de observar as aves de Arrakis, disse o banqueiro dirigindo suas palavras a Jéssica. Todas as nossas aves, claro, comem carniça e muitas vivem sem água, pois se tornaram consumidoras de sangue. A filha do fabricante de trajes estiladores, sentada entre Poe e o pai do garoto na outra ponta da mesa, desfigurou seu belo rosto franzindo o senho e disse: Ah, Su, você diz coisas tão desagradáveis. O banqueiro sorriu. Chamam-me Sussu porque sou o consultor financeiro do Sindicato dos Vendedores Ambulantes de Água. E como Jéssica continuasse a olhar para ele sem fazer qualquer comentário, ele acrescentou. Por causa do pregão dos vendedores de água? Suk. E ele imitou o chamado com tamanha exatidão que muita gente em volta da mesa se pôs a rir. Jéssica ouviu o tom jactancioso da voz, mas reparou principalmente que a moça havia falado no momento certo. Era uma cena arranjada. A jovem tinha dado ao banqueiro o pretexto para dizer o que disse. Jéssica olhou para Langerbield. O magnata da água estava de cara amarrada, concentrado em seu jantar. Ocorreu a Jéssica que o banqueiro tinha dito: Eu também controlo a fonte suprema de poder em Arrakis. A água. Poe percebera a mentira na voz de sua companheira de jantar. Viu que sua mãe seguia a conversa com a intensidade típica das Bene Gesserit. Por impulso, ele decidiu entrar no jogo e prolongar a conversa. Dirigiu-se ao banqueiro. Está querendo dizer, senhor, que essas aves são canibais? Que pergunta mais estranha, jovem mestre, disse o banqueiro. Eu disse apenas que as aves bebem sangue. Não precisa ser o sangue de sua própria espécie, não é mesmo? Não. Foi uma pergunta estranha. Poe disse, e Jéssica notou nítido na voz dele o tom irracível de réplica característico de seu treinamento. Muitas pessoas cultas sabem que a pior competição possível para um organismo jovem vem de sua própria espécie. Espetou o garfo deliberadamente num pedaço de comida do prato de sua companheira. Comeu-o.
Estão comendo do mesmo prato. Têm as mesmas necessidades básicas. O banqueiro se emperdigou e olhou feio para o duque. Não cometa o erro de achar que meu filho é uma criança, disse o duque e sorriu. Jéssica olhou ao redor da mesa. Viu que Bilt tinha se animado e que Kynes e o contrabandista Tuek sorriam largamente. É uma lei da ecologia, Kynes disse, que o jovem mestre parece entender muito bem. A luta entre os elementos da vida é a luta pela energia livre do sistema. O sangue é uma fonte de energia eficiente. O banqueiro baixou seu garfo e falou com voz zangada. Dizem que a escória Fremen bebe o sangue de seus mortos. Kynes balançou a cabeça e falou num tom professorial. Não é o sangue, senhor, mas toda a água de um homem, em última instância, pertence à sua gente, à sua tribo. É uma necessidade quando se vive perto da grande Shan. Toda a água é preciosa ali, e o corpo humano tem aproximadamente 70% de seu peso composto por água. O morto certamente não precisará mais da água. O banqueiro apoiou as duas mãos na mesa, de um lado e do outro de seu prato, e Jéssica pensou que ele estava prestes a se levantar e sair furioso. Kynes olhou para Jéssica. Perdoe-me, milady, por tratar de um assunto tão desagradável à mesa. Mas o que se dizia era mentira e foi necessário esclarecer as coisas. Você anda há tempo com os Fremen que perdeu todo o tato? O banqueiro disse entre dentes. Kynes olhou para ele com toda calma, estudou o rosto pálido e trêmulo. Está me desafiando, senhor? O banqueiro ficou petrificado. Engoliu em seco e falou com toda a formalidade. Claro que não. Não insultaria dessa maneira nossos anfitriões. Jéssica ouviu o medo na voz do homem. Viu o pavor no rosto dele, em sua respiração, na pulsação de uma veia em sua têmpora. O homem tinha medo de Kynes. Nossos anfitriões são plenamente capazes de decidir por si mesmos se foram ou não insultados, Kynes disse. São pessoas de coragem que sabem o que é a defesa da honra. Somos todos testemunhas de sua coragem pelo fato de estarem aqui, agora, em Arrakis. Jéssica viu que Leto estava adorando aquilo, ao contrário da maioria dos convidados. As pessoas em volta da mesa estavam preparadas para sair às pressas com as mãos fora de vista sobre a mesa. As duas exceções dignas de nota eram Bilt, que sorria ostensivamente diante da derrota do banqueiro, e o contrabandista Tuek, que parecia esperar uma deixa de Kynes. Jéssica viu que Poe olhava admirado para Kynes. E então? Kynes disse. Não quis ofender ninguém, o banqueiro murmurou. Se alguém se ofendeu, que aceite então as minhas desculpas. Desculpas aceitas? Kynes disse, e olhou para Jéssica e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Jéssica viu que o contrabandista também relaxou. Reparou numa coisa. O homem se mostrara em todos os aspectos um assistente pronto para ajudar Kynes. Havia algum tipo de acordo entre Kynes e Tuek. Leto brincou com o garfo, olhou intrigado para Kynes. Os modos do ecólogo indicavam uma mudança de atitude em relação à casa Trades. Kynes parecera mais imparcial durante a viagem pelo deserto. Jéssica fez sinal para que trouxessem mais prato e bebida. Os serviçais apareceram em langues de lapãs, de garene, vinho tinto e um molho de levedo cogumelos como acompanhamento. Aos poucos, a conversa do jantar foi retomada, mas Jéssica ouvia agitação nos diálogos, uma certa irritação, e viu que o banqueiro comia no silêncio taciturno. Kynes o teria matado sem hesitar, ela pensou, e percebeu que havia uma atitude despreocupada em relação ao ato de matar nos modos de Kynes. Ele matava com indiferença, e ela imaginou que se tratava de uma característica dos Fremen. Jéssica virou-se para o fabricante de trajes estiladores à sua esquerda e disse: Não me canso de admirar a importância da água em Arrakis. É muito importante, ele concordou. Que prato é este? É delicioso.
Línguas de coelho silvestres no molho especial, ela disse. Uma receita muito antiga. Quero a receita, o homem disse. Ela assentiu. Vou providenciá-la. Kynes olhou para Jéssica e disse. O recém-chegado a Arrakis geralmente subestima a importância da água por aqui. Estamos lidando, veja bem, com a lei do mínimo. Ela percebeu pelo timbre da voz dele que Kynes a estava colocando à prova e disse: o crescimento é limitado pelo recurso presente em menor quantidade. E, naturalmente, a condição menos favorável controla a taxa de crescimento. É raro encontrar membros de uma casa maior a par de problemas planetológicos, Kynes disse. A água é a condição menos favorável à vida em Arrakis. E não vamos nos esquecer de que o próprio crescimento pode produzir condições desfavoráveis, a menos que seja tratado com extremo cuidado. Jéssica pressentiu uma mensagem oculta nas palavras de Kynes, mas não conseguiu decifrá-la. Crescimento, ela disse. Está querendo dizer que Arrakis pode ter um ciclo da água regular para sustentar a vida humana em condições mais favoráveis? Impossível! Exclamou o magnata da água. Jéssica voltou sua atenção para a Butte. Impossível? Impossível em Arrakis, ele disse. Não deem ouvidos a esse sonhador. Todas as provas obtidas em laboratório o contradizem. Kynes olhou para Butte, e Jéssica notou que as outras conversas em volta da mesa tinham cessado, agora que as pessoas se concentravam naquele novo diálogo. As provas laboratoriais costumam ignorar um fato muito simples, Kynes disse. E o fato é que estamos lidando com questões que têm origem e existem lá fora, onde as plantas e os animais levam uma vida normal. Normal, Butte desdenhou. Nada em Arrakis é normal. Ao contrário, Kynes retrucou. É possível estabelecer aqui certos equilíbrios autossustentáveis. Basta entender os limites do planeta e as pressões que agem sobre ele. Nunca acontecerá, Butte disse. O Duque percebeu uma coisa de repente, o ponto exato em que a atitude de Kynes tinha mudado. Quando Jéssica falara em guardar as plantas da estufa para Arrakis. O que seria preciso fazer para estabelecer o sistema autossustentável, Dr. Kynes? Leto perguntou. Se conseguirmos envolver 3% do elemento vegetal de Arrakis na formação de compostos carbônicos alimentares, teremos dado início ao sistema cíclico, Kynes disse. A água é o único problema? O Duque perguntou. Ele percebeu o entusiasmo de Kynes. Viu-se contagiado. A água ofusca os outros problemas, Kynes disse. Neste planeta tem muito oxigênio sem as costumeiras características concomitantes. Vida vegetal difundida em grandes fontes de dióxido de carbono livre, criadas por certos fenômenos como os vulcões. Ocorrem reações químicas incomuns em áreas de grande superfície por aqui. Você tem projetos piloto? Perguntou o Duque. Tivemos muito tempo para desenvolver o efeito Tansley. Experimentos limitados a pequenas unidades e de base amadorística, dos quais minha ciência pode agora extrair seus fatos empíricos. Kynes disse. Não há água suficiente, Butte disse. Simplesmente não há água suficiente. Mestre Butte é um especialista em água, Kynes disse. Ele sorriu. Voltou a se concentrar em seu jantar. O Duque fez um gesto incisivo e decente com a mão direita e gritou. Não. Quero uma resposta. A água é suficiente, Dr. Kynes? Kynes fitou o próprio prato. Jéssica assistiu ao teatro de emoções no rosto dele. Ele disfarça bem, ela pensou. Mas ela o tinha registrado agora e entendeu que ele se arrependia de ter falado. Há água suficiente? O Duque indagou. Pode ser que sim, Kynes disse. Está simulando a incerteza? Jéssica pensou.
com seu mais profundo sentido para a verdade. Paul captou o motivo subjacente e teve de recorrer a todo o seu treinamento para disfarçar sua empolgação. Há água suficiente, mas Kynes não quer que saibam disso. Nosso planetólogo tem muitos sonhos interessantes, Build disse. Ele sonha com os Fremen, com profecias e messias. O riso soou em pontos estranhos da mesa. Jéssica os assinalou. O contrabandista, a filha do fabricante de trajes estiladores, Duncan Idaho, a dona do misterioso serviço de acompanhantes. As tensões aqui estão distribuídas de maneira curiosa esta noite, Jéssica pensou. Há muita coisa acontecendo sem que eu saiba. Terei de arranjar novas fontes de informações. O Duque deixou seu olhar passar de Kynes a Build e de Build a Jéssica. Sentiu-se estranhamente abandonado, como se alguma coisa importantíssima tivesse lhe escapado. Pode ser, ele murmurou. Kynes falou rapidamente. Talvez devamos discutir isso em outra ocasião, milord. São tantas... O planetólogo foi interrompido quando um soldado com o uniforme Atreides entrou às pressas pela porta de serviço. Foi liberado pelos guardas e correu para o lado do Duque. O homem se inclinou e sussurrou ao pé do ouvido de Leto. Jéssica reconheceu a insígnia da unidade de Howard na boina do soldado e resistiu à apreensão. Dirigiu-se à companhia feminina do fabricante de trajes estiladores. Uma mulher diminuta e de cabelos escuros, com cara de boneca e um vestígio de prega epicântica nos olhos. Mal tocou seu jantar, minha cara, Jéssica disse. Devo pedir algo para você? A mulher olhou para o fabricante de trajes estiladores antes de responder. Não estou com muita fome. Abruptamente, o Duque ficou de pé ao lado de seu soldado. Falou num tom ríspido e de comando. Fiquem sentados todos vocês. Terão de me perdoar, mas... Surgiu uma questão que exige minha atenção pessoal. Deu um passo para o lado. Paul, seja o anfitrião em meu lugar, sim? Paul ficou de pé, querendo perguntar por que o pai tinha de partir, sabendo que tinha de desempenhar seu papel em grande estilo. Deu a volta até a cadeira de seu pai e sentou-se. O Duque virou-se para o recesso onde Halleck estava sentado e disse... Garney, por favor, tome o lugar de Paul à mesa. Não podemos ter um número ímpar de pessoas. Quando o jantar acabar, pode ser que eu peça a você que leve Paul para o campo do PC. Aguarde meu contato. Halleck deixou o recesso vestindo um uniforme de gala, e sua feiura disforme parecia fora de lugar naqueles atavios cintilantes. Ele encostou o balicê na parede, foi até a cadeira que Paul até então ocupara e se sentou. Não há por que se alarmarem, o Duque disse. Mas tenho de pedir que ninguém saia até nossa guarda dizer que é seguro. Vocês estarão em perfeita segurança desde que fiquem aqui e resolveremos esse pequeno problema muito em breve. Paul reconheceu as palavras codificadas na mensagem de seu pai. Guarda, seguro, segurança, breve. O problema era de segurança e não violência. Viu que sua mãe decodificara a mesma mensagem. Os dois relaxaram. O Duque acenou brevemente com a cabeça, girou nos calcanhares e saiu pela porta de serviço acompanhado de seu soldado. Paul disse. Por favor, continuemos o jantar. Creio que o Dr. Kynes estava falando sobre a água. Podemos discutir isso numa outra ocasião? Kynes perguntou. Mas é claro, Paul disse. E Jéssica notou com orgulho a dignidade de seu filho, a impressão madura de confiança. O banqueiro pegou seu cântaro de água e gesticulou com ele na direção de Build. Nenhum de nós consegue superar mestre Lyngar Build no floreado das frases. Pode-se quase supor que ele aspirava à condição de casa maior. Vamos, mestre Build, faça um brinde. Talvez você tenha um pouco de sabedoria a oferecer para um menino que deve ser tratado como um homem. Jéssica cerrou os dedos da mão direita por baixo da mesa. Viu Halleck trocar com Idaho um sinal. Viu os soldados da guarda ao longo das paredes colocar-se em posição de defesa.
Bilt lançou um olhar venenoso para o banqueiro. Paul olhou de relance para Halleck, assimilou as posições defensivas de seus guardas. Olhou para o banqueiro até o homem baixar seu cântaro de água e disse: certa vez em Caladan, vi quando encontraram o corpo de um pescador afogado. Ele... Afogado? Fez a filha do fabricante de trajes estiladores. Paul hesitou e, em seguida... Sim, imerso em água até morrer. Afogado. Que maneira interessante de morrer, ela murmurou. O sorriso de Paul esfriou e ele voltou sua atenção para o banqueiro. O interessante a respeito desse homem eram os ferimentos em seus ombros, provocados pelos cravos das botas de um outro pescador. Ele e outros pescadores estavam num barco, um veículo que trafega sobre a água, que naufragou, afundou sob a água. Um outro pescador que ajudou a recuperar o corpo disse ter visto marcas como as feridas daquele homem várias vezes. Indicavam que um outro pescador que estava se afogando tinha tentado pisar nos ombros do pobre coitado na tentativa de alcançar a superfície. De alcançar o ar. E por que isso é interessante? O banqueiro perguntou. Por causa de uma observação feita por meu pai na época. Ele disse que o homem que está se afogando e sobe nos nossos ombros para se salvar é compreensível. Exceto quando vemos isso acontecer na sala de estar. Paul hesitou o suficiente para que o banqueiro visse o que estava por vir. E então... E devo acrescentar, exceto quando vemos acontecer à mesa de jantar. Um silêncio repentino tomou o aposento. Isso foi temerário, Jéssica pensou. Esse banqueiro talvez tenha posição social suficiente para desafiar meu filho. Ela viu que Idaho estava pronto para agir imediatamente. Os soldados da guarda estavam alertas. Garney Halleck tinha seus olhos fixos nos homens diante dele. Ho, ho, ho! Fez o contrabandista. Tuek com a cabeça para trás, gargalhando com total espontaneidade. Sorrisos nervosos apareceram por toda a mesa. Bilt ostentava um sorriso largo. O banqueiro tinha empurrado sua cadeira para trás e olhava ferozmente para Paul. Kynes disse: quem diz a um Atreides o que quer, ouve o que não quer. É costume dos Atreides insultar seus convidados? Indagou o banqueiro. Antes que Paul pudesse responder, Jéssica se inclinou e disse: Senhor. E ela pensou: temos de descobrir qual é o jogo dessa criatura dos Harkonnen. Estaria aqui para atentar contra a vida de Paul? Teria a ajuda de alguém? Meu filho exibe um traje qualquer, e o senhor alega que ele foi feito sob medida? Jéssica perguntou. Que revelação fascinante! Ela deslizou a mão pela perna até a da Gacris, que trazia uma bainha presa à panturrilha. O banqueiro voltou seu olhar feroz para Jéssica. Os olhares se desviaram de Paul e ela ouviu-se desvencilhar da mesa, preparando-se para agir. Ele tinha se concentrado na palavra código: traje. Prepare-se para a violência. Kynes dirigiu um olhar especulativo para Jéssica e com a mão fez um sinal discreto para Tuek. O contrabandista levantou-se de supetão e ergueu seu cântaro. Farei um brinde, ele disse. Ao jovem Paul Atreides, ainda um rapazola na aparência, mas um homem no agir. Por que estão interferindo? Jéssica se perguntou. O banqueiro agora encarava Kynes, e Jéssica viu o terror voltar ao rosto do agente. As pessoas em volta da mesa começaram a responder ao brinde. Kynes manda e as pessoas obedecem, Jéssica pensou. Disse-nos que está do lado de Paul. Qual é o segredo de seu poder? Não pode ser seu cargo de juiz da transição. Isso é temporário. E certamente não por ser um funcionário público. Ela removeu a mão do punho da Dagacris, ergueu seu cântaro para Kynes, que respondeu na mesma moeda. Somente Paul e o banqueiro, Sussu? Que apelido idiota, Jéssica pensou. Continuavam de mãos vazias. A atenção do banqueiro ainda estava em Kynes. Paul fitava o próprio prato.
Eu estava lidando com a situação da maneira correta? Poe pensou. Por que eles interferiram? Olhou disfarçadamente para os convidados, homens mais próximos dele. Preparar-se para a violência? Por parte de quem? Certamente não daquele banqueiro. Halleck se mexeu e falou como se para ninguém em particular, lançando suas palavras acima da cabeça dos convidados diante dele. Em nossa sociedade, as pessoas não deveriam se ofender com tanta facilidade. Geralmente é um ato suicida. Ele olhou para a filha do fabricante de trajes estiladores ao lado dele. Não acha, senhorita? Sim. Acho sim, ela disse. É tanta violência? Fico enojada. E várias vezes a intenção não é ofender, mas as pessoas morrem do mesmo jeito. Não faz sentido. De fato não faz, Halleck disse. Jéssica viu a perfeição com que a moça representava e percebeu. Essa jovenzinha cabeça oca não é uma jovenzinha cabeça oca. Viu então o padrão da ameaça e entendeu que Halleck também a detectara. Tinham planejado fisgar Poe com o sexo. Jéssica relaxou. Seu filho provavelmente tinha sido o primeiro a enxergar o seu plano. Seu treinamento não teria deixado passar aquela artimanha óbvia. Kynes falou ao banqueiro. Um outro pedido de desculpas não seria apropriado? Com um sorriso amarelo, o banqueiro virou-se para Jéssica e disse: Milady, receio ter exagerado no vinho. Vocês servem bebidas fortes à mesa e não estou acostumado. Jéssica ouviu o veneno escondido no tom de voz dele e falou suavemente. Quando estranhos se conhecem, é preciso fazer grandes concessões às diferenças de costume e educação. Obrigado, milady, ele disse. A companheira de cabelos escuros do fabricante de trajes estiladores inclinou-se na direção de Jéssica e disse: O Duque disse que estaríamos seguros aqui. Espero que isso não signifique mais combates. Ela foi instruída a dar esse rumo à conversa. Jéssica pensou. É provável que não seja nada de importante, Jéssica disse. Mas são tantos os pormenores que exigem a atenção pessoal do Duque neste momento. Enquanto perdurar a inimizade entre os Atreides e os Harkonnen, todo cuidado é pouco. O Duque jurou a Canley. É claro que ele não deixará nenhum agente dos Harkonnen vivo em Arrakis. Ela olhou para o representante do banco da guilda. E as convenções naturalmente o respaldam. Ela voltou sua atenção para Kynes. Não é, Dr. Kynes? De fato, Kynes disse. O fabricante de trajes estiladores puxou delicadamente sua companheira para trás. Ela olhou para ele e disse: Creio que agora eu vá comer alguma coisa. Gostaria de experimentar aquela ave que serviram há pouco. Jéssica fez sinal para um dos criados e se virou para o banqueiro. E o senhor falava pouco de aves e seus hábitos? São tantas coisas interessantes sobre Arrakis. Diga-me, onde se encontra a especiaria? Os caçadores se aprofundam no deserto? Ah, não, milady, ele disse. Sabe-se muito pouco sobre as profundezas do deserto, e quase nada sobre as regiões austrais. Contam que há um grande filão de especiaria nos confins do sul, Kynes disse. Mas desconfio que seja uma invenção fantasiosa, criada apenas para uma canção. Alguns caçadores de especiaria mais ousados às vezes penetram a orla do cinturão central, mas isso é extremamente perigoso. Os pontos de referência são incertos, as tempestades frequentes. As baixas aumentam dramaticamente quanto mais longe operamos das bases da muralha escudo. Pelo que descobrimos, não é lucrativo se aventurar muito ao sul. Quem sabe se tivéssemos um satélite meteorológico... Bilt ergueu os olhos e falou de boca cheia. Dizem que os Fremen andam por lá e que eles vão a qualquer lugar e já encontraram esponjas e chupeiras nas latitudes meridionais. Esponjas e chupeiras? Jéssica perguntou. Kynes falou rapidamente. Boatos absurdos, milady. São conhecidas em outros planetas, mas não em Arrakis. A esponja é um lugar onde a água infiltrada sobe até a superfície, ou perto o suficiente da superfície,
e pode ser encontrada por quem cavar um buraco seguindo certos indícios. A chupeira é um tipo de esponja que a pessoa retira água por meio de um canudo. Assim se diz. Suas palavras enganam, Jéssica pensou. Por que ele está mentindo? Paul se perguntou. Que interessante, Jéssica disse. E pensou. Assim se diz. Que modo de falar curioso tem aqui. Ah, se soubessem o que isso revela sobre sua dependência de superstições. Ouvi dizer que vocês têm um ditado, Paul disse. Que o lustro vem das cidades e a sabedoria do deserto. Temos muitos ditados em Arrakis, Kynes disse. Antes que Jéssica pudesse formular uma nova pergunta, um criado se inclinou para entregar-lhe um bilhete. Ela o abriu, viu a caligrafia e os sinais codificados do Duque. Passou os olhos pela mensagem. Ficarão todos deliciados em saber, ela disse, que nosso Duque manda avisar para ficarmos tranquilos. A questão que nos privou da companhia dele já foi resolvida. O Kalesh perdido foi encontrado. Um agente dos Harkonnen na tripulação dominou os demais e levou a máquina para a base de contrabandistas, esperando vendê-la ali. Tanto o homem quanto a máquina foram entregues às nossas forças. Ela acenou com a cabeça para Toek. O contrabandista devolveu o aceno. Jéssica voltou a dobrar o bilhete e o enfiou em sua manga. Fico feliz que não tenha se tornado uma batalha franca, o banqueiro disse. As pessoas esperam que os Atreides tragam paz e prosperidade. Principalmente prosperidade, Bilt disse. Podemos passar a sobremesa agora? Jéssica perguntou. Pedi ao nosso chefe para preparar um doce caladanino. Arroz pong em calda douça. Parece maravilhoso, disse o fabricante de trajes estiladores. Seria possível conseguir minha receita? Todas as receitas que desejar, Jéssica disse, registrando o homem para passar as informações a Howard mais tarde. O fabricante de trajes estiladores era um revistazinho medroso e poderia ser comprado. A conversa fiada recomeçou ao redor dela. Que tecido mais adorável! Ele mandou fazer um engaste perfeito para a joia. Podemos tentar aumentar a produção no próximo bimestre. Jéssica olhou para o seu prato, pensando na parte cifrada da mensagem de Leto. Os Harkonnen tentaram fazer passar um carregamento de armaleses. Nós os capturamos. Pode ser que tenham tido êxito com outros carregamentos. Sem dúvida significa que eles não estão muito preocupados com os escudos. Tome as precauções necessárias. Jéssica concentrou-se nas armaleses, cheia de dúvidas. Os feixes incandescentes de luz destrutora eram capazes de atravessar qualquer substância conhecida, contanto que não tivesse a proteção de um escudo. O fato de que a realimentação de um escudo poderia fazer explodir tanto a armalês quanto o escudo não incomodava os Harkonnen. Por quê? Uma explosão escudo-armalês era uma variável perigosa. Podia ser mais poderosa que a de uma arma atômica. Podia matar apenas o artilheiro e seu alvo protegido por escudo. As incógnitas a enchiam de apreensão. Paul disse: Nunca duvidei de que encontraríamos a Kalesh. Quando meu pai se dispõe a resolver um problema, ele o resolve. Eis aí um fato de que os Harkonnen estão começando a descobrir. Ele está se gabando, Jéssica pensou. Não deveria. Ninguém que vai dormir no subsolo, como precaução contra armaleses, tem o direito de se gabar. Capítulo 17. Não há escapatória. Pagamos pela violência de nossos ancestrais. Excerto de frases reunidas de Muad'Dib, da princesa Irulan. Jéssica ouviu o tumulto no grande átrio e acendeu a luminária ao lado de sua cama. O relógio que ficava ali não tinha sido ajustado de acordo com o horário local e ela teve de subtrair 21 minutos para determinar que deviam ser 2 horas da manhã. O tumulto era ruidoso e incoerente. Será o ataque dos Harkonnen? Ela se perguntou. Saiu da cama, verificou os monitores para saber onde estava sua família.
A tela mostrou Paul dormindo no aposento dos fundos do porão que haviam rapidamente transformado num quarto de dormir. O barulho, obviamente, não chegava lá embaixo. Não havia ninguém no quarto do Duque. A cama dele estava feita. Será que estaria ainda no campo do posto de comando? Ainda não havia um monitor que mostrasse a porta principal da casa. Jéssica ficou no meio do quarto, escutando. Havia uma voz incoerente aos berros. Ouviu alguém chamar o Dr. Yue. Jéssica pegou um roupão, atirou-o por cima dos ombros, enfiou os pés nos chinelos, prendeu a adagacres junto à perna. Mais uma vez, uma voz chamou o Dr. Yue. Jéssica amarrou o cinto do roupão e foi para o corredor. Aí ocorreu-lhe a ideia. E se Leto estivesse ferido? O corredor parecia se estender para sempre sob seus pés ligeiros. Ela virou ao atravessar o arco no final, passou correndo pelo salão de jantar e pela abertura que dava para o grande átrio, onde encontrou o lugar fortemente iluminado, todas as luminárias suspensas acesas na intensidade máxima. À sua direita, perto da entrada principal, ela viu 2 guardas segurando Duncan Idaho entre eles. A cabeça dele pendia para a frente e havia um silêncio abrupto e ofegante na cena. Um dos guardas falou acusando Idaho. Viu o que fez? Acordou Lady Jéssica? As cortinas imensas enfunavam-se atrás dos homens, revelando que a porta da frente ainda estava aberta. Não havia sinal do Duque nem de Yue. De um lado estava Mabes olhando friamente para Idaho. Ela vestia um manto comprido e castanho com um desenho serpeante na bainha. Seus pés estavam enfiados em botinas desamarradas. E daí que acordei Lady Jéssica? Idaho resmungou. Olhou para o teto e berrou. Minha espada provou sangue primeiro em Grumman. Grande mãe, está bêbado? Jéssica pensou. A face redonda e morena de Idaho era uma carranca fechada. Seus cabelos encaracolados, como a pelagem de um cabrito negro, estavam cheios de terra. Um rasgão esfarrapado em sua túnica deixava exposta a camisa social que ele vestira no jantar horas antes. Jéssica foi até ele. Um dos guardas cumprimentou-a com a cabeça sem soltar Idaho. Não sabíamos o que fazer com ele, milady. Estava criando um tumulto aí na frente, recusando-se a entrar. Ficamos com medo de que os habitantes aparecessem e o vissem. Não seria nada bom. Ficaríamos com uma fama por aqui. Por onde ele andou? Perguntou Jéssica. Ele acompanhou uma das moças até a casa depois do jantar, milady. Ordens de Howard. Qual moça? Uma das meninas do serviço de acompanhantes. Sabe como é, milady? Ele olhou para Mabes e baixou a voz. Estão sempre requisitando Idaho para vigiar as damas. E Jéssica pensou. Claro que sim. Mas por que ele está bêbado? Ela franziu o senho e virou-se para Mabes. Mabes, traga um estimulante. Sugiro cafeína. Talvez tenha sobrado um pouco do café com especiaria. Mabes deu de ombros e foi para a cozinha. As botinas desamarradas chapearam no assoalho de pedra. Idaho girou a cabeça instável e olhou enviesado para Jéssica. Matei mais de 1000 homens para o Duque, ele murmurou. Só queria saber o que estou fazendo aqui. Não dá para viver debaixo da terra. Não dá para viver em cima da terra. Que raio de lugar é este, hein? Um som proveniente da entrada do corredor lateral chamou a atenção de Jéssica. Ela se virou, viu Yue se aproximar com o estojo de primeiros socorros na mão esquerda. Estava completamente vestido. Parecia pálido, exausto. A tatuagem em forma de diamante se destacava nitidamente em sua testa. O bom doutor, gritou Idaho. O que você é, doutor? Um mediquinho de esquina? Virou-se de olhos turvos para Jéssica. Estou fazendo o papel de idiota, não estou? Jéssica franziu o senho, ficou em silêncio perguntando-se por que Idaho se embebedaria? Será que foi drogado? Muita cerveja de especiaria, Idaho disse tentando se endireitar. Mabes voltou com a xícara fumegante nas mãos, deteve-se atrás de Yue em dúvida.
Olhou para Jéssica, que sacudiu a cabeça. Yue depositou seu estojo no chão, cumprimentou Jéssica e disse: Cerveja de especiaria, é? A melhor coisa que já tomei na vida. Idaho disse. Tentou assumir a posição de sentido. Minha espada? Provou sangue primeiro em Grumman. Matei um Harkon. Matei ele para o Duque. Yue se virou, olhou para a xícara nas mãos de Mapes. O que é isso? Cafeína, Jéssica respondeu. Yue tomou a xícara, estendeu-a para Idaho. Beba isto, rapaz. Não quero beber mais. Mandei beber? A cabeça de Idaho bamboleou na direção de Yue e ele deu um passo cambaleante à frente, arrastando os guardas consigo. Já estou cheio de fazer o que o universo imperial quer, doutor. Pelo menos uma vez vamos fazer a coisa do meu jeito. Depois de beber isto, Yue disse. É só cafeína. Deve ser igual ao resto todo deste lugar. O maldito sol é forte demais. Nada tem a cor certa. Está tudo errado ou... Bem, é noite agora, Yue disse. Falou com sensatez. Beba isto como bom rapaz que é. Fará você se sentir melhor. Não quero me sentir melhor. Não podemos discutir com ele a noite toda, Jéssica disse e pensou. Isso pede tratamento de choque. Não há razão para ficar aqui, milady, Yue disse. Posso cuidar disso. Jéssica chacoalhou a cabeça. Deu um passo à frente e esbofeteou Idaho com força. Ele cambaleou para trás junto com os guardas e olhou ferozmente para ela. Não são modos que se apresentem na casa de seu duque, ela disse. Tomou a xícara das mãos de Yue, derramando uma parte do café e empurrou-a na direção de Idaho. Agora beba isto. É uma ordem. Idaho ficou ereto de repente, olhando feio para ela. Falou devagar com uma enunciação precisa e cuidadosa. Não recebo ordens de uma maldita espiã Harkonnen. Yue se empertigou e virou-se para encarar Jéssica. O rosto dela perdera a cor, mas ela balançava afirmativamente a cabeça. Tudo ficou claro. Os ramos partidos de significado que ela vira nas palavras e ações de todos que a cercavam naqueles últimos dias agora poderiam ser traduzidos. Viu-se dominada por uma raiva quase grande demais para refrear. Foi preciso invocar seu treinamento mais profundo, como Bene Gesserit, para acalmar a pulsação e tranquilizar sua respiração. Mesmo então, ela sentia o fogo tremular. Estavam sempre requisitando Idaho para vigiar as damas. Lançou um olhar para Yue. O médico baixou os olhos. Você sabia disso? Ela indagou. Ouvi boatos, milady, mas não queria aumentar suas preocupações. Howard! Ela gritou. Tragam-me Tufir Howard imediatamente! Mas, milady, imediatamente? Tem de ser Howard, ela pensou. Uma suspeita como essa, se tivesse qualquer outra fonte, teria sido descartada de imediato. Idaho sacudiu a cabeça e resmungou. Pô, jogar essa droga fora. Jéssica olhou para a xícara em sua mão e, de repente, atirou todo o conteúdo na cara de Idaho. Tranquem-no num dos quartos de hóspedes da ala leste, ela mandou. Deixemos o sono cuidar disso. Os dois guardas olharam para ela desgostosos. Um deles arriscou. Talvez devêssemos levá-lo para outro lugar, milady. Poderíamos... Ele deve ficar aqui, Jéssica gritou. Tem um trabalho a fazer aqui. Sua voz pingava amargura. Ele é tão bom para vigiar as damas? Os guardas engoliram em seco. Sabem onde o Duque está? Ela indagou. No posto de comando, milady. Howard está com ele? Howard está na cidade, milady. Tragam-me Howard imediatamente, ordenou Jéssica. Estarei em minha sala de estar quando ele chegar.
Mas, milady? Se for necessário, chamarei o duque, ela disse. Espero que não seja necessário. Não quero incomodá-lo com uma coisa dessas. Sim, milady. Jéssica empurrou a xícara vazia para as mãos de Mapes. Respondeu à pergunta muda dos olhos de azul sobre azul. Pode voltar para a cama, Mapes. Tem certeza de que não precisará de mim? Jéssica sorriu sinistramente. Tenho certeza. Talvez possa esperar até amanhã, disse Yue. Posso lhe dar um sedativo e... Volte para seus aposentos e deixe-me cuidar disto do meu jeito, ela disse. Bateu de leve no braço dele para abrandar a abordagem. É o único jeito. Abruptamente, de cabeça erguida, ela se virou e saiu andando pela casa na direção de seus aposentos. Paredes frias. Passagens. Uma porta familiar. Ela abriu a porta com violência e bateu com força depois de entrar. Jéssica ficou ali olhando ferozmente para as janelas obstruídas por escudos de sua sala de estar. Howard. Foi ele quem os Harkonnen compraram? Veremos. Jéssica foi até a poltrona fofa e antiquada, revestida com couro de schlager bordado, e posicionou-a de modo a não perder a porta de vista. De repente tinha toda a consciência da Dagakris embainhada junto à sua perna. Ela pegou a bainha e a prendeu no braço. Testou com que rapidez poderia fazer a arma escorregar até sua mão. Voltou a dar uma olhada na sala, memorizando a localização exata de cada coisa em caso de emergência. A espreguiçadeira perto do canto, as cadeiras de espaldar reto junto da parede, as duas mesas baixas, sua cítara no pedestal ao lado da porta que dava para seu quarto. As luminárias suspensas emitiam uma luz rosada e pálida. Ela reduziu sua intensidade, sentou-se na poltrona acariciando o estofo, apreciando o peso régio da poltrona para aquela ocasião. Agora, que venha ele, pensou. O que tiver de ser, será. E preparou-se à maneira Bene Gesserit para a espera, reunindo paciência e poupando suas forças. Mais cedo do que esperava, uma batida soou à porta e Howard entrou a uma ordem dela. Ela o observou sem se mexer na poltrona, reparando na sensação crepitante de energia induzida por drogas nos movimentos dele, enxergando o cansaço subjacente. Os olhos cansados e remelentos de Howard brilharam. Sua pele curtida parecia levemente amarelada à luz da sala e havia uma mancha grande e úmida na manga do braço que usava o punhal. Ela sentiu ali o cheiro de sangue. Jéssica apontou uma das cadeiras de espaldar reto e disse: Pegue aquela cadeira e sente-se aqui diante de mim. Howard fez sua reverência e obedeceu. Idaho, seu bêbado idiota, ele pensou. Estudou o rosto de Jéssica, imaginando como poderia salvar a situação. Já passou da hora de esclarecer as coisas entre nós, Jéssica disse. O que a preocupa, milady? Ele sentou, apoiando as mãos nos joelhos. Não banque o tímido comigo, ela o cortou. Se Yue não lhe contou por que eu convoquei, então um de seus espiões em minha casa o fez. Sejamos ao menos honestos um com o outro. Como quiser, milady. Primeiro responda-me uma coisa, ela disse. Você é agente dos Harkonnen agora? Howard quase pulou da cadeira com o rosto carregado de fúria e indagou. Ousa me insultar tanto assim? Sente-se, ela disse. Você me insultou primeiro. Lentamente ele voltou a afundar em sua cadeira. E Jéssica, decifrando os sinais daquele rosto que conhecia tão bem, permitiu-se respirar fundo. Não é Howard. Agora sei que continua leal a meu duque, ela disse. Estou preparada, portanto, para perdoar a afronta. E o que há para perdoar? Jéssica fechou a cara perguntando-se. Devo usar meu trunfo? Devo contar a ele que há poucas semanas carrego dentro de mim a filha do duque? Não, o próprio Leto ainda não sabe. Isso só complicaria a vida dele. Iria distraí-lo no momento em que precisa se concentrar em nossa sobrevivência. Ainda não é hora de usar isso.
Uma proclamadora da verdade resolveria isso, ela disse. Mas não temos uma proclamadora da verdade certificada pelo Alto Conselho. Exatamente. Não temos uma proclamadora da verdade. Há um traidor entre nós? Ela perguntou. Estudei nosso pessoal com grande cuidado. Quem poderia ser? Não é Garney. Certamente não é Duncan. Os lugares tenentes deles não detêm uma posição suficientemente estratégica que vale a pena considerar. Não é você, Tufir. Não pode ser Paul. Sei que não sou eu. Dr. Yue, então? Devo chamá-lo e colocá-lo à prova? Sabe que é um gesto inútil, Howard disse. Ele foi condicionado pelo alto colegiado. Disso tenho certeza. Sem mencionar que a esposa dele era uma Bene Gesserit e foi morta pelos Harkonnen, Jéssica disse. Então foi isso que aconteceu a ela, fez Howard. Não reparou no ódio na voz dele quando pronuncia o nome Harkonnen? Sabe que não sou bom de ouvido, Howard disse. O que o fez suspeitar de mim? Ela perguntou. Howard franziu o senho. Milady coloca este seu servo numa situação impossível. Devo lealdade primeiro ao Duque. Estou disposta a perdoar muita coisa por causa dessa lealdade, ela disse. E, de novo, sou obrigado a perguntar. O que há para perdoar? Homem passe? Ela indagou. Ele deu de ombros. Então vamos discutir uma outra coisa por enquanto, ela disse. Duncan Idaho, o admirável homem de armas cujas habilidades de guarda-costas e vigia são tão valorizadas. Hoje à noite ele abusou de algo chamado cerveja de especiaria. Ouvi falar que parte do nosso pessoal tem se entorpecido com essa bebida. É verdade? Milady tem suas fontes. Tenho mesmo. Não vê essa embriaguez como um sintoma, Tufir? Milady fala por enigmas. Aplique suas habilidades de mentar? Ela gritou. Qual é o problema com Duncan e os demais? Posso responder com 3 palavras. Não tem pátria. Ele apontou um dedo para o chão. Arrakis é a pátria deles. Arrakis é uma incógnita. Caladan era a pátria deles, mas nós os desalojamos. Não tem pátria, e temem que o Duque os decepcione. Ele se empertigou. Os homens que dissessem tal coisa dariam motivo para... Ora, pare com isso, Tufir. É derrotismo ou traição um médico diagnosticar corretamente uma doença? Minha única intenção é curar a doença. O Duque me encarregou dessas questões. Mas você entende que tem uma certa preocupação natural com o progresso dessa doença. Ela retorquiu. E quem sabe você admita que tenho certas habilidades úteis nesse caso. Será que terei que abalá-lo para valer? Ela se perguntou. Ele precisa de uma sacudidela, algo que o arranque da mesmice. Eu poderia interpretar sua preocupação de várias maneiras. Howard disse, dando de ombros. Então já me condenou? Claro que não, milady. Mas não posso me dar ao luxo de correr riscos na situação atual. Você deixou passar uma ameaça à vida de meu filho bem aqui nesta casa, ela disse. Quem correu esse risco? O rosto dele se anuviou. Ofereci minha renúncia ao Duque. Agora ele estava sinceramente zangado. Revelava a sua raiva na respiração acelerada, na dilatação das narinas, no olhar fixo. Jéssica viu uma veia pulsar na têmpora dele. Sou leal ao Duque, ele disse, mordendo as palavras. Não há traidor algum, ela disse. A ameaça é outra coisa. Talvez tenha a ver com as armaleses. Talvez eles corram o risco de esconder algumas armaleses com temporizadores e apontá-las para o escudo da casa. Talvez... E quem poderia dizer depois da explosão que não se tratava de uma arma atômica? Ele perguntou. Não, milady. Eles não irão se arriscar a fazer algo tão ilegal. A radiação persiste. Os indícios são difíceis de apagar. Não. Eles cumprirão a maioria das formalidades. Tem de ser um traidor. Você é leal ao Duque. Ela escarneceu.
Você o destruiria tentando salvá-lo? Ele inspirou fundo e em seguida... Se for inocente, Milady terá minhas mais humildes desculpas. Olhe só para você, Tufir, disse ela. Os seres humanos vivem melhor quando cada um deles tem seu próprio lugar. Quando cada um sabe onde se encaixa no plano das coisas. Destrua esse lugar e destruirá a pessoa. Você e eu, Tufir, dentre todos aqueles que amam o Duque, estamos nas melhores posições para destruir um o lugar do outro. Eu não poderia fazer o Duque desconfiar de você, sussurrando-lhe suspeitas ao pé do ouvido durante a noite? Quando ele estaria mais suscetível a essas insinuações, Tufir? Terei de pintar um quadro mais claro ainda para você? Está me ameaçando? Ele grunhiu. Na verdade, não. Estou simplesmente mostrando a você que alguém está nos atacando usando a disposição elementar de nossas vidas. É inteligente? Diabólico? Sugiro anular esse ataque organizando nossas vidas de maneira a não deixarmos frestas para essas farpas penetrarem. Está me acusando de levantar suspeitas infundadas? Infundadas, sim. Você os combateria com suas próprias insinuações? Sua vida é feita de insinuações, não a minha, Tufir. Então está questionando minha capacidade? Ela suspirou. Tufir, quero que examine seu próprio envolvimento emocional nisto tudo. O ser humano natural é um animal sem lógica. Suas projeções da lógica sobre todas as questões é antinatural. Mas deixamos que continue com isso porque tem lá sua serventia. Você é a personificação da lógica, um mentar. No entanto, suas soluções para os problemas são conceitos que, num sentido muito concreto, são projetados para fora de você mesmo, onde serão estudados e resolvidos, examinados de todos os lados. Agora quer me ensinar a fazer meu trabalho? Ele perguntou sem tentar esconder o desdém em sua voz. Qualquer coisa fora de você é o que você enxerga e nisso pode aplicar sua lógica, ela disse. Mas é uma característica humana que, ao confrontarmos problemas pessoais, as coisas mais pessoais e profundas sejam as mais difíceis de submeter à análise da lógica. Nossa tendência é andar às cegas por aí e jogar a culpa em tudo e todos, menos na coisa profundamente arraigada que de fato está nos roendo. Você está deliberadamente tentando minar a confiança que deposito em minhas habilidades como mentar, ele disse entre dentes. Se encontrasse um dos nossos tentando sabotar dessa maneira qualquer outra arma de nosso arsenal, não hesitaria em denunciá-lo e destruí-lo. Os melhores mentás têm um respeito considerável pelo fator erro em seus cálculos, ela disse. Nunca afirmei o contrário. Então concentre-se nestes sintomas que nós dois observamos. A embriaguez dos homens, as desavenças, os mexericos e os boatos absurdos que trocam sobre Arrakis. Ignoram o que há de mais simples nas... É só ócio, ele disse. Não tente desviar minha atenção fazendo uma coisa simples parecer misteriosa. Ela o encarou, pensando nos homens do Duque massageando as desgraças uns dos outros no quartel, até se fazer sentir o cheiro eletrostático do atrito, como material isolante queimado. Estão se tornando os homens da lenda anterior à guilda, ela pensou. Como os homens do explorador estelar perdido, o Ampoliros, enjoados sobre os canhões, em demanda eterna, eternamente prontos e eternamente despreparados. Por que nunca fez uso de minhas habilidades a serviço do Duque? Ela perguntou. Teme que eu venha competir com você por sua posição? Ele a transfixou com os olhos cansados em chamas. Conheço parte do treinamento que dão a vocês, suas... Ele se calou e fechou a cara. Continue. Pode dizer. Ela provocou. Suas bruxas, Bene Gesserit. Conheço uma parte do verdadeiro treinamento que dão a vocês, ele disse. Vi os resultados em Poe. Não me deixo enganar pelo que suas escolas dizem ao público, que vocês existem apenas para servir. O abalo tem de ser forte e ele está quase pronto para recebê-lo. Ela pensou.
Você escuta respeitosamente o que digo no conselho, ela disse, mas raramente ouve meus conselhos. Por quê? Não confio em seus motivos como Bene Gesserit, ele respondeu. Você pode se imaginar capaz de decifrar um homem. Pode pensar que é capaz de obrigar um homem a fazer exatamente o que você... Thufir, seu pobre idiota! Ela exclamou furiosa. Ele fechou a cara, voltando a se recostar na cadeira. Seja o que for que ouviu falar a respeito de nossas escolas, ela disse. A verdade é muito mais terrível. Se eu quisesse destruir o Duque, ou você, ou qualquer outra pessoa a meu alcance, você não conseguiria me impedir. E ela pensou. Por que deixo o orgulho arrancar de mim essas palavras? Não foi assim que me treinaram. Não é assim que devo abalá-lo. Howard enfiou furtivamente uma das mãos em sua túnica, onde ele guardava um minúsculo projetor de dardos envenenados. Ela não usa escudo, pensou. Estaria só se vangloriando? Ou poderia matá-la agora, mas... as consequências de um erro meu. Jéssica notou o gesto em direção ao bolso e disse... Rezemos para que a violência entre nós nunca seja necessária. É uma prece válida, ele concordou. Enquanto isso, a doença se espalha entre nós, ela disse. Pergunto novamente. Não é mais razoável supor que os Harkonnen plantaram essa suspeita para nos lançar um contra o outro? Parece que voltamos ao impasse, ele disse. Ela suspirou pensando. Ele está quase pronto. O Duque e eu somos pai e mãe substitutos para nossa gente, ela disse. A posição... Ele não a tomou como esposa, disse Howard. Ela se obrigou a retomar a calma, pensando. Foi uma boa réplica. Mas não tomará nenhuma outra, ela disse. Não enquanto eu viver. E somos substitutos, como eu dizia. Para romper essa ordem natural em nossas relações, para nos perturbar, transformar e confundir, que alvo seria mais sedutor para os Harkonnen? Ele percebeu aonde ela queria chegar e seu senho se franziu numa carranca ameaçadora. O Duque? Ela perguntou. Um alvo atraente, sim, mas ninguém, com a possível exceção de Poe, estaria mais protegido. Eu. Sou uma tentação, mas eles certamente sabem que as Bene Gesserit são alvos difíceis. E existe um alvo melhor, alguém cujos deveres criam necessariamente um monstruoso ponto cego. Alguém para quem a desconfiança é tão natural quanto respirar. Alguém que erige toda a sua vida sobre insinuações e mistérios. Ela atirou a mão direita na direção dele. Você. Howard fez menção de pular da cadeira. Eu ainda não o dispensei, Thufir, ela exclamou furiosa. O velho Mentá quase caiu na cadeira, tão rápido seus músculos o traíram. Ela sorriu sem alegria. Agora você conhece uma parte do verdadeiro treinamento que recebemos, ela disse. Howard tentou engolir em seco. A ordem que partia dela tinha sido régia, peremptória, emitida num tom e de um modo que ele achara completamente irresistíveis. O corpo dele tinha obedecido antes que ele pudesse pensar a respeito. Nada poderia ter impedido sua reação. Nem a lógica, nem a ira passional. Nada. Para fazer o que ela tinha acabado de fazer, era necessário um conhecimento íntimo e apurado da pessoa comandada, um controle tão profundo que ele nunca imaginara possível. Já disse que devemos nos entender, ela disse. Quis dizer que você deve me entender. Eu já entendo você. E digo-lhe neste instante que sua lealdade ao Duque é tudo que garante sua segurança comigo. Ele a encarou e umedeceu os lábios com a língua. Se eu quisesse um fantoche, o Duque teria se casado comigo. Ela disse. Ele poderia até mesmo pensar que o tivesse feito de livre e espontânea vontade. Howard baixou a cabeça e passou a olhar através de seus cílios esparsos.
Somente um controle dos mais rígidos o impedia de chamar os guardas. O controle e, agora, a suspeita de que a mulher não permitiria tal coisa. Sua pele se arrepiava ao lembrar como ela o havia controlado. No momento de hesitação, ela poderia ter sacado uma arma para matá-lo. Será que todo ser humano tem esse ponto cego? Ele imaginou. Todos podemos ser comandados a agir sem opor resistência? A ideia o desconcertava. Quem conseguiria impedir alguém com esse poder? Você vislumbrou o punho que a luva das Bene Gesserit esconde, ela disse. São poucos aqueles que o veem e sobrevivem. E o que fiz é uma coisa relativamente simples para nós. Você não viu todo o meu arsenal. Pense nisso. Por que não usa isso para destruir os inimigos do Duque? Ele perguntou. O que quer que eu destrua? Ela perguntou. Quer que eu transforme nosso Duque num fraco? Que o faça depender eternamente de mim? Mas, com esse poder? O poder é uma faca de 2 gumes, Tufir, ela disse. Você está pensando, com que facilidade ela poderia dar forma a um instrumento humano e, com ele, atingir as entranhas do inimigo? Verdade, Tufir. Até mesmo as suas entranhas. Mas o que eu ganharia com isso? Se algumas Bene Gesserit fizessem tais coisas, isso não lançaria uma suspeita sobre todas as Bene Gesserit? Não queremos isso, Tufir. Não queremos destruir a nós mesmas. Ela balançou afirmativamente a cabeça. Existimos realmente apenas para servir. Não sei o que responder, ele disse. Sabe que não. Você não contará nada do que aconteceu aqui a ninguém, Tufir, ela disse. Conheço você. Milady. Mais uma vez o velho tentou engolir em seco e pensou. Ela tem grandes poderes, é fato. Mas isso não faria dela um instrumento ainda mais formidável para os Harkonnen? O Duque poderia ser destruído tão rapidamente por seus amigos quanto por seus inimigos, ela disse. Creio que agora você irá investigar essa suspeita a fundo e livrar-se dela. No caso de se mostrar infundada, ele disse. No caso. No caso? Você é mesmo tenaz, ela disse. Cauteloso, ele disse, e ciente do fator erro. Então tenho outra pergunta para você. O que significa para você estar diante de um outro ser humano, de mãos amarradas e impotente, e esse outro ser humano segura uma faca contra sua garganta, mas se recusa a matá-lo, desamarra-o e dá-lhe a faca para usá-la como bem entender? Ela se levantou da poltrona e deu as costas para ele. Pode ir agora, Tufir. O velho Mentar se levantou, hesitou, e sua mão esgueirou-se na direção da arma letal sob sua túnica. Lembrou-se da Praça de Touros e do pai do Duque, que tinha sido um homem de coragem, apesar de todos os seus outros defeitos. E, de certo, dia de corrida tempos atrás. O animal feroz e negro parado lá, cabisbaixo, imobilizado e confuso. O velho Duque dera as costas aos cornos, a capa atirada com afetação sobre um dos braços, enquanto os gritos de aplauso choviam das arquibancadas. Eu sou o touro e ela o toureiro, Hawat pensou. Afastou sua mão da arma, olhou de relance para o suor que cintilava em sua palma vazia. E soube então que, independentemente de qual fosse a verdade no fim das contas, ele nunca esqueceria daquele momento, nem perderia sua admiração suprema por Lady Jéssica. Em silêncio, ele deu meia volta e saiu da sala. Jéssica deixou de olhar para o reflexo nas janelas. Virou-se e fitou a porta fechada. Agora veremos alguma coisa ser feita. Ela sussurrou. Capítulo 18. Digladia-se com sonhos? Capítulo 18. Digladia-se com sonhos? Peleja com sombras? Move-se numa espécie de sono? O tempo escapuliu. Sua vida foi roubada. Ocupou-se de ninharias, vítima de seu desatino.
Nênia para James na planície fúnebre, retirada de canções de Muad'Dib, da princesa Irulan. Leto estava no vestíbulo de sua casa estudando um bilhete à luz de uma única luminária suspensa. Faltavam ainda algumas horas para o amanhecer, e ele sentia o cansaço. O mensageiro Fremen levara o bilhete aos guardas mais avançados havia pouco, exatamente quando o Duque chegara de seu posto de comando. Dizia o bilhete: uma coluna de fumaça de dia, um pilar de fogo à noite. Não havia assinatura. O que significa? Ele se perguntou. O mensageiro havia partido sem esperar resposta, e antes que pudessem interpelá-lo. Sumira noite adentro feito uma sombra. Leto enfiou o papel num dos bolsos de sua túnica, pensando em mostrá-lo a Howard mais tarde. Afastou um cacho de cabelos da testa e inspirou como quem suspirasse. O efeito das pílulas antifadiga estava passando. Foram 2 longos dias desde o jantar e bem mais tempo desde a última vez que ele havia dormido. Fora os problemas militares, ele tivera ainda por cima aquela reunião com Howard que relatou sua conversa com Jéssica. Devo acordar Jéssica? Ele se perguntou. Não há mais motivo para esse joguinho de segredos entre nós. Ou há? Maldito seja Duncan Idaho. Sacudiu a cabeça. Não, Duncan. Errei ao não confiar em Jéssica desde o início. Tenho de confiar agora antes que a situação fique ainda pior. A decisão fez com que se sentisse melhor, e ele foi rapidamente do vestíbulo para o grande átrio pelas galerias em direção à ala da família. Na curva onde as galerias se dividiam, levando a uma área de serviço, ele se deteve. Um estranho vagido vinha de algum lugar da galeria de serviço. Leto levou a mão esquerda à chave de seu cinturão escudo e deixou o quinjal deslizar para a mão direita. A faca transmitia uma sensação de segurança. O som estranho dava-lhe calafrios. De mansinho, o Duque percorreu a galeria de serviço, amaldiçoando a iluminação inadequada. As menores luminárias suspensas haviam sido instaladas ali a cada 8 metros e ajustadas para o nível mais fraco. As paredes de pedra escura engoliam a luz. Uma massa indistinta esticada no assoalho surgiu da escuridão à frente dele. Leto hesitou, quase ativou seu escudo, mas se conteve, pois isso limitaria seus movimentos, sua audição, e porque o carregamento de armaleses que havia interceptado o enchera de dúvidas. Em silêncio, ele foi até a massa cinzenta, viu que se tratava de uma figura humana, um homem de bruços. Leto usou um dos pés para virá-lo, mantendo a faca em riste, e abaixou-se para ver-lhe o rosto na luz fraca. Era o contrabandista, Tuek, com uma mancha úmida no peito. Os olhos mortos fitavam o nada em sua negra inanidade. Leto tocou a nódoa. Estava quente. Como é que este homem foi morrer aqui? Leto se perguntou. Quem o matou? Os vagidos ganharam volume ali. Vinham de algum lugar adiante, da galeria lateral que levava à sala central, onde tinham instalado o principal gerador de escudo da casa. Com a mão sobre a chave do cinturão e o quinjal em riste, o Duque contornou o corpo esgueirando-se pela galeria e, protegido por uma parede, deu uma olhada na direção da sala do gerador de escudo. Mais uma massa cinzenta jazia esticada no chão a alguns passos de distância, e ele logo viu que aquela era a fonte do ruído. A forma se arrastou na direção dele com uma lentidão dolorosa, arquejando e balbuciando. Leto livrou-se do medo repentino que apertava sua garganta. Disparou pela galeria, ajoelhou-se ao lado do vulto que se arrastava. Era Mapes, a governanta Fremen, com os cabelos úmidos, caídos sobre o rosto e as roupas em desalinho. Uma nódoa escura e levemente cintilante se espalhava das costas para o flanco da mulher. Ela o tocou no ombro e ele ergueu o torso, apoiando-se nos cotovelos, inclinando a cabeça para fitá-lo, com os olhos de uma inanidade feita de sombras negras. É você? Ela falou ofegante. Matou. Guarda. Mandou buscar. Tuek. Fuja. Milady, você... Você aqui? Não! Ela tombou para frente e sua cabeça bateu na pedra como um baque surdo.
Leto tateou-lhe as têmporas à procura de uma pulsação. Nada encontrou. Olhou para a mancha. Apunhalaram-na pelas costas. Quem? Sua mente trabalhava em alta velocidade. Ela teria querido dizer que alguém matara um guarda? E Turwick? Jéssica o teria mandado chamar? Por quê? Ele começou a se levantar. Um sexto sentido o alertou. Levou rapidamente uma das mãos à chave que acionava o escudo. Tarde demais. Um impacto entorpecente jogou o braço dele para um lado. Sentiu a dor. Viu um dardo se projetar da manga. Sentiu a paralisia se espalhar a partir dali, subindo-lhe pelo braço. Foi necessário um esforço doloroso para erguer a cabeça e olhar para a galeria. Yue estava junto à porta aberta da sala do girador. Seu rosto parecia amarelo à luz de uma única luminária mais forte acima da porta. A sala atrás dele era só quietude. Nenhum som de geradores. Yue! Leto pensou. Ele sabotou os geradores da casa. Estamos completamente expostos. Yue começou a andar na direção dele, guardando no bolso uma pistola de dardos. Leto descobriu-se ainda incapaz de falar e disse ofegante: Yue, como? Aí a paralisia chegou às suas pernas e ele deslizou até o chão com as costas apoiadas na parede de pedra. O rosto de Yue demonstrava uma certa tristeza quando ele se inclinou e tocou a testa de Leto. O Duque descobriu-se capaz de sentir o contato, mas era algo remoto, embotado. A droga do dardo é seletiva, Yue disse. Você consegue falar, mas eu não faria isso. Ele olhou para o corredor e mais uma vez inclinou-se sobre Leto, arrancou o dardo e o jogou fora. O som do dardo retinindo nas pedras chegou fraco e distante aos ouvidos do Duque. Não pode ser Yue, Leto pensou. Ele foi condicionado. Como? Leto murmurou. Sinto muito, meu caro Duque, mas existem coisas mais fortes que isso. Ele tocou a tatuagem em forma de diamante em sua testa. Eu mesmo acho tudo isso muito estranho, essa supressão de minha consciência febril, mas quero matar um homem. Sim, realmente desejo isso. Para conseguir o que quero, não deixarei nada me deter. Ele olhou para baixo, para o Duque. Ah, não você, meu caro Duque. O Barão Harkonnen. Quero matar o Barão. Barão Fique quieto, por favor, meu pobre Duque. Você não tem muito tempo. Aquele incisivo que implantei em sua boca depois da queda em Narcal. Aquele dente precisa ser substituído. Em instantes, eu o deixarei inconsciente e trocarei o dente. Ele abriu a mão, contemplou alguma coisa ali. Uma duplicata exata com o cerne esculpido primorosamente em forma de nervo. Escapará aos detectores de praxe, até mesmo a um exame rápido. Mas, se você o morder com força, a cobertura irá se esfacelar. Então, se exalar com força, você encherá o ar ao seu redor com um gás venenoso extremamente letal. Leto olhou para cima e encarou Yue, vendo a loucura nos olhos do homem, a transpiração na testa e no queixo. Você morrerá de um jeito ou de outro, meu pobre Duque, Yue disse. Mas chegará bem perto do barão antes de morrer. Ele acreditará que você está tão entorpecido pelas drogas que não fará nenhuma tentativa derradeira de atacá-lo. E você estará drogado e amarrado. Mas o ataque pode assumir formas estranhas. E você irá se lembrar do dente. O dente Duque Leto Atreides. Você irá se lembrar do dente. O velho médico aproximou-se mais e mais, até seu rosto e seu bigode pendente dominarem o campo visual cada vez mais estreito de Leto. O dente, Yue murmurou. Por quê? Leto sussurrou. Yue se abaixou ao lado do Duque, apoiado num dos joelhos. Fiz com o barão um pacto de Shaitan. Tenho de me certificar de que ele cumprirá sua parte. Quando eu o vir, saberei. Quando olhar para o barão, eu saberei. Mas nunca me verei diante dele sem pagar o preço. Você é o preço, meu pobre Duque, e eu o saberei quando o vir.
Minha pobre Ivana me ensinou muitas coisas e uma delas é enxergar a verdade certeira quando a tensão é imensa. Nem sempre consigo fazer isso, mas quando vir o barão, então eu saberei. Leto tentou olhar para baixo, para o dente na mão de Yue. Sentia como se aquilo estivesse acontecendo num pesadelo. Não poderia ser. Os lábios arroxeados de Yue abriram-se num esgar. Não chegarei perto o bastante do barão. Do contrário, eu mesmo faria. Não. Serei detido a uma distância segura. Mas você? Ora. Você, minha arma adorável. O barão vai querer você perto dele para tripudiar e vangloriar-se um pouco. Leto viu-se quase hipnotizado por um músculo no lado esquerdo da mandíbula de Yue. O músculo se contorcia quando o homem falava. Yue se aproximou ainda mais. E você, meu bom duque, meu precioso duque, tente se lembrar deste dente. Ele apresentou o dente segurando-o entre o indicador e o polegar. Será tudo o que lhe restará. A boca de Leto se moveu sem emitir qualquer som e em seguida... Recuso. Não. Não pode recusar. Porque em troca deste pequeno favor farei uma coisa por você. Salvarei seu filho e sua mulher. Ninguém mais conseguirá fazer isso. Eles podem ser removidos para um lugar onde nenhum Harkonnen os alcançará. Como salvar eles? Leto sussurrou. Fazendo parecer que estão mortos, escondendo-os entre pessoas que sacam o punhal ao ouvir o nome dos Harkonnen, que odeiam tanto os Harkonnen, que queimariam uma cadeira onde um Harkonnen tivesse se sentado, que salgariam a terra onde um Harkonnen pisasse. Ele tocou a mandíbula de Leto. Sente alguma coisa na mandíbula? O duque descobriu que não conseguia responder. Sentiu um puxão distante, viu a mão de Yue aparecer segurando o anel do sinete ducal. Para, Paul, Yue disse. Você ficará inconsciente em instantes. Adeus, meu pobre duque. Quando nos encontrarmos de novo, não teremos tempo para conversar. Um distanciamento frio se espalhou a partir da mandíbula de Leto, subindo-lhe para a face. O corredor obscuro ficou reduzido a um ponto que tinha como centro os lábios arroxeados de Yue. Lembre-se do dente, Yue sussurrou. O dente!